Volante Zé Ricardo e o meio atacante Palácios sendo afastados do elenco do Goiás. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa história após os protestos da torcida na Serrinha, ainda nesta última terça-feira. Será que os jogadores de fato foram afastados pelo técnico Armando Evangelista? Também algumas notas oficiais da Força Jovem fazendo cobranças em relação tanto ao Bruno Melo, também ao Zé Ricardo, o próprio goleiro Tadeu, que falou com os torcedores a respeito desses assuntos, também sobre o trabalho do Armando Evangelista, como que ele vem sendo avaliado internamente pelo Goiás e essas exigências que a gente sabe que é muito mais difícil, muito mais correta em relação aos profissionais brasileiros. Acho quase como natural esta percepção diferente de algo mais difícil também e mais demorado até mesmo para implantar as suas ideias de jogo. Quero conversar com vocês no nosso vídeo de hoje, o que tem verdade a respeito dessas histórias, até quando vai o contrato do Zé Ricardo também do Palácios com o Goiás. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Lembrando que também temos o nosso canal de cortes e é muito importante aqui no YouTube também a gente ter um canal reserva com a sua colaboração também. Vou deixar o nosso canal de cortes aqui embaixo na descrição, lá a gente coloca os vídeos em no máximo 3, 4 minutos direto ao assunto, fechado? O apoiador aqui do canal é a Sorte Cobet, casa de apostas esportivas para você palpitar nos jogos dessa próxima quinta-feira, com ótimas cotações, por exemplo, na Copa do Brasil. Teremos Palmeiras e São Paulo, com a vitória do Palmeiras em casa pagando 1,49 a cada real apostado, um empate 3,06 e uma vitória do São Paulo fora 5. Teremos também na Série B do Brasileirão Criciúma e Guarani, com a vitória do Criciúma em casa pagando 1,81, um empate 2,70 e uma vitória do Guarani fora 3,65. Na Copa Sul-Americana, alguns jogos interessantes também, como por exemplo Libertad e Tigre, naqueles playoffs das oitavas, antes das oitavas de finais, com a vitória do Libertad em casa, pagando 1,75. Vou deixar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, você encontra também no primeiro comentário fixado da Sorte Gobet. Já vai lá, faça o seu cadastro, também dá para você palpitar via WhatsApp, vou deixar as duas possibilidades aqui embaixo na descrição e comece também a dar os seus palpites nos jogos do Goiás, no Campeonato Brasileiro, também na Copa Sul-Americana. Você encontra na Sorte Gobet. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa possibilidade de afastamento, tanto do volante Zé Ricardo, quanto também do meio atacante Palácios do Goiás para a sequência do Campeonato Brasileiro. Esta informação não foi 100% garantida pelo pessoal do Canal 33, do Mário Ramos, muito obrigado a galera, porém ele trouxe essa possibilidade de grandes chances dos dois jogadores serem afastados do Goiás para a sequência da temporada, muito por conta da filosofia de jogo, de comportamento em geral, de trabalho do Armando Evangelista, juntamente com toda a sua comissão técnica no Goiás, os portugueses, que quando inclusive foram anunciados com perdão, o Edminho Pinheiro, o Paulo Rogério falou sobre essa situação de mudar, deixar o Goiás com a cara deles e obviamente implantar as suas melhores ideias, algo que acabou vingando muito bem lá no Arouca, em Portugal. E é natural a gente ver também essa adaptação de estrangeiros chegando aqui no futebol brasileiro, levando muito tempo. Por isso que o ideal é você contratar lá no começo do ano. É óbvio, a temporada europeia só acaba na metade do ano, tem toda a dificuldade, agora que ele chegou aí é fazer dar certo. Uma outra informação também confirmada lá pelo meu parceiro, o Periquito Brisado, ele colocou o seguinte a respeito dessa situação de um possível afastamento. Uma das notícias também que temos desta última terça-feira. Procede sim a informação que o Palácios e o Ricardo podem ser afastados. Recebemos a informação, mais cedo estávamos apurando para ver a veracidade. Várias fontes confirmam que os atletas podem sim ser afastados. O Zé Ricardo eu até entendo, pois as conversas de bastidores é que anda muito nas farras, já o Palácio se concentra, será uma surpresa. Estamos aguardando fontes oficiais do clube para cravar a veracidade da história. Então, fecha aspas, Muito obrigado ao Periquito Brisado, garantindo também que existia essa possibilidade. Inclusive até mesmo do Palácios ter comentado com alguma pessoa da Força Jovem, ou até mesmo um empresário, um agente, algo nesse sentido, vindo do próprio jogador, o Palácios, que pelo menos nessa parte dentro de campo, até mesmo nos treinamentos, parece ser um cara mais centrado do que em relação, por exemplo, ao Zé Ricardo, Enfim, acabou caindo bastante de rendimento. Uma outra informação também, lá do Thiago Menezes, da Rádio Band News de Goiânia, muito obrigado ao Thiago, ele colocou o seguinte: não procede a informação que está rolando em grupos do Zap que nomes do elenco do Goiás foram afastados. Ninguém está treinando em separado. O time segue a sua preparação para a decisão de segunda contra o Atlético Mineiro. Vencendo o Verde deve deixar o Z4. Muito obrigado também ao Thiago Menezes, esta outra informação. E geralmente quando o Thiago traz alguma informação assim a respeito do Goiás, se o jogador vai ou não ser contratado, se existe isso ou aquilo, em geral quase 100% das vezes ele acerta. Um outro aspecto também
do Tadeu, né? Porque ele, até mesmo os próprios jogadores do Goiás foram bastante corajosos, né? Eu gostei das duas atitudes, tanto da torcida, de ir até a Serrinha, fazer o protesto pacífico, sem violência, sem agressão, corretamente, dentro do seu direito. É importante também ter esse tipo de cobrança, e os jogadores não se esconderam, todos foram lá, conversaram com os torcedores também, acho isso muito importante. O Tadeu, inclusive tem um vídeo rolando nas redes sociais, vou pegar aqui o trecho que o pessoal do Sintonia Esmeraldina colocou. Muito obrigado, rapaziada. Abre aspas. Em conversa com a torcida durante o protesto da Força Jovem em frente à Serrinha, o goleiro Tadeu e capitão do Goiás relatou que existem pessoas de dentro do clube espalhando fake news para tumultuar cada vez mais o ambiente do time e inflamar a torcida. As informações falsas espalhadas seriam relacionadas à panela, corpo mole e outros assuntos em detrimento ao elenco. Palavras fortes que entregam à torcida os problemas internos do Goiás, e como falei no Live Verdão ontem, confirma que existem pessoas de dentro do Goiás colaborando para piorar o ambiente do time, inclusive tumultuando a nova rotina do técnico Armando Evangelista, que está sendo bem aceito pelo elenco do Goiás, fecha aspas, né? É algo também importante, que eu não vejo assim, o jogador hoje não foi bem, o time não se encaixou, é corpo mole. É óbvio, isso pode acontecer, a gente sabe como funciona o jogador brasileiro, se tirar, digamos, aquela modormia dele, aquela coisa que ele já está acostumado, a chance dele se revoltar é muito grande. Porém, eu não enxergo, eu não tenho essa maldade toda, né? Acho que você tem que esperar um pouquinho mais. Se fosse lá no começo do ano, todo mundo ia estar falando que era apenas um encaixe do time, né? As novas ideias, uma nova filosofia, ainda mais você fazendo isso na competição mais difícil, se não do mundo, que é o Campeonato Brasileiro, principalmente para o Goiás, né? Que tem uma realidade financeira muito diferente dos outros. Ele chega na metade do campeonato, tentando implantar uma nova filosofia dentro e fora de campo. É óbvio que isso vai ter uma dificuldade muito grande. Se os jogadores vão ou não comprar essa ideia, até mesmo o Paulo Rogério Pinheiro comentou sobre isso, né? Falou que o Goiás teria que sair da zona de conforto, o próprio Armando Evangelista, e queria dar o suporte para a comissão técnica portuguesa executar o seu trabalho. Então, não acredito ainda nessa situação de corpo mole, até mesmo porque tem vários jogadores deixando o Goiás, digamos assim, que poderiam ser esses atletas a maçã podre dentro do elenco, entre aspas, né? A gente não sabe. Mas, por exemplo, vários jogadores que não estavam sendo utilizados, que podem ficar insatisfeitos, obviamente, dentro do elenco, já saíram, como no caso do Felipe Bastos, também outros afastados, né? No caso, para a janela de transferências, como o Felipe Costa, a possibilidade do Hugo também ser negociado, enfim, vários jogadores também que eu já falei sobre esse assunto, vou deixar na tela final. O Ariel também já de saída, né? O Johnny Lucas, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto. Eu, como falei, ainda acredito que o Goiás, eu não vejo esse corpo mole todo. O time é ruim mesmo, sabe? Eu acho que muitas das vezes a gente tem que entender isso. O time tem as suas qualidades, mas na minha avaliação é insuficiente para uma Série A de Campeonato Brasileiro, e o Armando Evangelista tem sim boas ideias. Eu vejo que o Goiás está em uma evolução, mas você fazer isso na metade do campeonato é algo muito mais difícil. Vamos dar tempo, né? Se passa 3, 4 jogos, o time fica nessa mesma nhaca, aí a gente pode começar a imaginar algo mais grave. Porém, é óbvio, o ideal seria lá no começo do ano, o Armando Evangelista, ou se chegasse agora, ter garantido pelo menos 6, 7, 8 meses de trabalho. Eu não sei se, por exemplo, com mais 2 ou 3 derrotas consecutivas, ele vai se firmar, né, no cargo do Goiás. Pode palpitar aqui embaixo também nos comentários e sobre esse assunto, que sem sombra de dúvidas é bastante polêmico. Antes de seguirmos aqui com o nosso vídeo, quero passar o recado do Brasil Lava Rápido, nosso apoiador aqui do canal, para você dar uma ducha rápida no seu veículo a partir de R$11. Nesse meio de semana, para veículos de pequeno porte, você encontra também várias outras soluções para o seu carro, como por exemplo, um polimento cristalizado, limpeza de estofados, bancos de couro, higienização, por exemplo, em ar-condicionado e muito mais, com um apoiador aqui do Goiás News, com 5 unidades espalhadas, tanto por Goiânia quanto também em Aparecida. São 3 unidades do Brasil Lava Rápido, somente na Avenida Rio Verde. Além delas, você encontra no setor leste Vila Nova e no Jardim América. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto do Instagram, para você ali ver mais vídeos, mais fotos também a respeito do serviço, quanto também do site. Lá tem informações, por exemplo, de horários, os endereços certinho de cada unidade, o WhatsApp para você trocar uma dúvida, agendar o seu horário, perguntar algum preço, pode ir lá e consultar o pessoal do Brasil Lava Rápido. O link na descrição do nosso vídeo você encontra também no primeiro comentário fixado. E só para completar em relação a essa questão de protestos, né, quero deixar aqui também a nota do pessoal da Força Jovem em Goiás. No seu Instagram, depois do jogo contra o Santos, no último domingo, eles colocaram algumas coisas ali também reveladoras. Mencionou o Paulo Egídio, que no caso ele estaria sendo um promoter de baladas, né? Enfim, levando os jogadores para a balada
no Goiás. Cita, por exemplo, o Bruno Melo, que caiu bastante de rendimento, o Zé Ricardo e o Palácio, os dois estavam dentro dessa lista também, e que não deixaram, no caso a comissão técnica, enfim, a diretoria do Goiás, não deixaram comemorar a vitória contra o Vasco. Ele colocou até ali uma expressão de encher a cara, né? E esses cortes também das refeições, de doce, etc. Algo que vinha acontecendo com bastante frequência no Goiás. Outros pontos também interessantes pra gente destacar. Colocou ali também o goleiro Tadeu, né? Que vinha, não digo falhando feio no jogo contra o Santos, mas a gente espera mais de um jogador que sempre foi muito regular, assim como o próprio Sander, o Bruno Melo na zaga, o Lucas Alto também acabou caindo de rendimento. Vamos ver aí, né, a sequência do ano. Um cenário desse, de time fazendo corpo mole para derrubar técnico, você já não tem qualidade para uma Série A tão difícil, tão contada nos dedos, né, o que o Goiás tem de recursos e de pontos conquistáveis, como por exemplo jogos contra Coritiba e Cuiabá dentro de casa. Quando você vai deixando isso escapar por mera vontade do elenco, não acho que isso está acontecendo, mas para você recuperar em um segundo turno ainda mais complicado, a chance é muito mínima. Só para falar aqui sobre a situação contratual desses dois jogadores que podem ser afastados do Goiás, a gente ainda não tem essa confirmação, vou aguardar e depois trago para vocês exatamente. Trouxe aqui as informações que a gente tem até o presente momento, quando eu estou gravando esse vídeo, né, na manhã da quarta-feira. O Zé Ricardo, ele está emprestado ao Goiás, ele tem 24 anos de idade, soma até aqui 38 jogos, um gol marcado e uma assistência. Pertence à Tombense, a equipe do interior de Minas Gerais, onde ele jogou muito bem a Série B do ano passado e foi repassado ao Verdão até o final dessa atual temporada. Segundo informações do Edminho Pinheiro, em entrevista ao pessoal do Sintonia Esmeraldina, ele garantiu que o Zé Ricardo não tem uma opção de compra ao final do seu contrato, ou seja, vai depender muito se a Tombense vai querer negociar, se vai reemprestar, enfim, é uma situação complicada. O Goiás deveria ter pelo menos uma opção de compra, nem que se fosse um valor um pouco mais alto do que os patamares. A respeito do Palácio, uma situação diferente, semelhante também, né, em relação, por exemplo, ao seu contrato. Está emprestado pelo São Lourenço ao Goiás até o final do Campeonato Brasileiro. Entretanto, o Palácios tem uma opção de compra, né? Segundo aí o portal Vermonte Desportivo da Argentina, a sua opção de compra no Goiás é de $700 mil, o que na cotação atual dá mais ou menos 3 milhões e 400 mil reais. Então é uma opção de compra. Se o Goiás quiser comprar ou não, fica ao seu critério, mas tanto o Zé Ricardo quanto também o Palácios têm esse vínculo somente até o final do Campeonato Brasileiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O Palácios também, que caiu bastante de rendimento, né? Eu nem diria que foi depois da chegada do Armando Evangelista, não. Acho que mesmo antes o Palácios não vinha se encontrando, né, no Goiás. Ele estreia ali no jogo contra o Vasco, né, em relação, por exemplo, à primeira partida do Armando Evangelista. No segundo jogo já vai para o banco de reservas, né, no caso, perdão, o segundo jogo foi contra o Red Bull, né, faz uma partida fraca também. Contra o Santa Fé, ele também não joga bem, fica no banco contra o Coritiba, entra na segunda etapa. Foi o jogo que nessas últimas 5 atuações pelo Goiás foi o mais razoável. Contra o Fluminense até que participou bem, contra o Cuiabá muito discreto, diante do Paysandu também. Dá pra dizer que a última partida legal do Palácios pelo Goiás foi no jogo contra o Fluminense, lá contra o São Paulo também, mas acabou caindo bastante de rendimento, até mesmo porque o Guilherme Marques evoluiu nessa questão de fazer a camisa 10, né? Mesmo assim, a gente espera mais do argentino de 24 anos, soma até aqui 35 jogos na temporada, 2 gols marcados e 3 assistências. Porém, no Brasileirão, por ser, digamos, o camisa 10 do Goiás, são números muito fracos, né? Em 13 partidas, apenas uma assistência para os seus companheiros. O que você pensa a respeito desse assunto? Se é hora ou não de afastar jogadores? É óbvio, né? Tem esse problema eventual de convivência, é muito mais fácil você afastar, mesmo que a gente sabe das dificuldades do Goiás dentro de campo, as limitações técnicas. Nessa posição, até chegando mais reforços, né, em relação ao meio de campo, no caso, por exemplo, do Zé Ricardo, caso ele venha a ser afastado, já chegou aí o Igor Meritão, também o Luiz Oyama, que fez até uma boa estreia no jogo contra o Santos. Para a parte de criação, por exemplo, o Guilherme Marques já está suspenso para o jogo contra o Atlético Mineiro, foi expulso, né, nos minutos finais, um carrinho sem noção ali em cima do Mendonça, vai fazer bastante falta. Mas o Goiás precisa encontrar uma outra posição dentro do seu próprio elenco e também reforçar no mercado para a sequência do ano. Enfim, pode comentar aqui embaixo sobre esse início de trabalho também. É difícil do Armando Evangelista, beleza? Até aqui soma 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas, marcou 7 gols e acabou sofrendo 9. Precisa consertar essa defesa do Goiás. A diretoria trazer pelo menos mais uns dois bons reforços, apesar que eu não acredito nisso, mesmo vindo pedindo aqui várias vezes, né, vários meses aqui no Goiás News. Acho muito difícil de chegar um bom jogador de fato nesse elenco do Goiás, nessa parte ofensiva, um zagueiro, um ponta direita, talvez mais um outro centroavante, mas acho muito difícil de chegar e ele fazer o que for possível, né, com o que ele tem em mãos. Até aqui a gente sabe da dificuldade no início do trabalho.
Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Vou deixar na tela final outros vídeos que gravamos nesse comecinho de semana, nosso canal de cortes e os apoiadores do canal, o Brasil Lava Rápido e também a Sorte GoBet. Você encontra o link na descrição aqui embaixo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!